para sua reflexão. Agora, pela Rádio Mundo Melhor, com Dom Félix, Bispo da Diocese de Governador Valadares, a Palavra do Bispo. Programa com mensagens, textos bíblicos, propostas da Igreja e o que o Evangelho tem para você. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com todos vocês e seus familiares. Prezados radiovintes, hoje é domingo, dia 23 de agosto, 21º domingo do tempo comum, e nós vamos meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Prezados radiovintes, para o evangelista Mateus, a diferença de Marcos e Lucas, a profissão de fé de Pedro foi um ato além do reconhecimento messiânico, pois incluiu a filiação divina de Jesus. Além disso, Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, em Marcos 3,16 e João 1,42. A mudança teria ocorrido no início da vida pública de Jesus, significando que a igreja será edificada sobre a pedra, isto é, sobre a verdade proferida por Pedro, a quem entrega as chaves do reino dos céus. Um dado singular chama a atenção.
Jesus não impôs o segredo sobre ele ser o Filho de Deus vivo, mas proibiu de falar que ele era o Messias. A proibição visava não comprometer a sua missão, visto que muitas perspectivas políticas e religiosas envolviam o messianismo. Dentro da proposta do evangelista Mateus, esse episódio é o clímax da segunda parte do seu relato, no qual se encontram as reações à proclamação de Jesus, que vai de Mateus 11, 2 a 16, 20. A chegada de um profeta como Moisés estava prevista na Torá, Deuteronômio 18, 18. Mas a resposta do povo, dada pelos discípulos a Jesus, não o colocou sob este patamar. Apenas reconheceram que ele falava e agia de forma próxima a João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, mas nada que desse a entender que reconheciam em Jesus o profeta esperado. Pedro não é o porta-voz de uma fé popular, mas de uma revelação de Deus. Por isso, enquanto na sua resposta estão contidas duas afirmações: Tu és o Messias, Tu és o Filho do Deus vivo, na réplica de Jesus encontram-se três. Simão é feliz porque a revelação veio do Pai. A pedra proferida por Pedro resiste aos infernos. Pedro recebe as chaves do reino dos céus. Não foi Pedro a obter o primado por méritos humanos, mas o recebeu de Jesus, que reconheceu na sua confissão de fé a vontade do Pai, a quem estava totalmente submetido por puro amor. Assim, Jesus é quem edifica a sua igreja sobre a pedra sólida da verdade revelada pelos lábios de Pedro. A grande novidade que resulta dessa confissão de fé é que a igreja pertence ao Messias, que é o Filho de Deus vivo. Nota-se que Jesus não disse minhas, mas minha igreja, definindo-a como comunidade messiânica em sua vocação e missão salvíficas. Nisso reside seu poder sobre as portas do inferno, isto é, sobre a mansão dos mortos, que como divindade e local retinha os mortos, mas que pela ressurreição de Jesus terá que devolvê-los a Deus. Esse poder invencível da igreja se experimenta na autoridade confiada a Pedro, para organizar e governar o povo de Deus. Assim, ligar ou desligar são ações que podem ser entendidas como permitir ou proibir. O papel da igreja não é o de impedir o acesso do ser humano ao reino dos céus, mas de permiti-lo. Contudo, esse acesso está condicionado à conversão e à adesão pessoal ao Messias e Filho de Deus vivo. Que a profissão de fé do apóstolo Pedro sempre ecoe em nossas mentes, corações e se torne um testemunho coerente em nossas palavras e ações. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu abraço, amigo, que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Fiquem com Deus e até daqui a pouco no programa Fé Católica. Você acabou de ouvir pela Rádio Mundo Melhor, com Dom Félix, Bispo da Diocese de Governador Valadares, a Palavra do Bispo. Este programa estará com você amanhã neste mesmo horário.